Opa! Você tá bom? Nick aqui falando. O mundo tá estranho, né? O mundo tá tão estranho. Quando você observa os trens de comunicação na modernidade, que basicamente se dão através das redes sociais, um dos comentários é esse, que o mundo está muito estranho. Será que ele está estranho mesmo? Será que você, de fato, presta atenção no que é o mundo? Por exemplo, quando você sai para fora da sua casa, o que você observa? Você observa casas, você observa prédios, você observa uma rua, você observa um campo, você observa vacas, você observa galinhas, você observa o céu, você observa nuvens. O que você observa? Porque para você concordar que o mundo está estranho, necessariamente você tem que ser uma pessoa que tem uma percepção, uma observação das coisas ao seu entorno de forma que seja muito rica. O que eu quero dizer é, se por exemplo você mora num apartamento, você acha que a forma de você observar o mundo, que você observa o mundo, é o mesmo que uma pessoa que mora, por exemplo, num sítio ou numa fazenda? Você realmente acredita nisso? Então quando você vai lá no seu apartamento, aí você acorda, olha para aquelas paredes, e aí você olha pela sua janela, você vê mais apartamentos, mais edifícios. Pouco você consegue enxergar o céu. Quando você enxerga, ele nem sempre está limpo, sempre está nublado, uma fumaça, algo do gênero. E você olha para, a depender da qual a altura do seu edifício, em qual andar você esteja, você observa lá embaixo varais de roupa, você observa janelas, casas, televisões, e parece que de algum jeito você reside dentro de uma prisão. Ainda que não pareça. Porque a prisão é aquilo que supostamente prenderam você, mas ninguém fala da prisão que você mesmo se coloca. Tá. Uma pessoa que mora numa fazenda, num sítio, num lugar rural, quando ele sai, quando ele olha pela janela, ele já está vendo uma árvore, já está vendo alguma coisa do gênero. E quando ele sai para fora, ele já vê o sol. Ainda que o dia esteja bem nublado, ele vai ver uma dinâmica celeste um pouco diferenciada. É só você, se você já teve essa oportunidade, eu não sei se, porque vai depender sempre muito do indivíduo, né? Alguns indivíduos não têm muito essa experiência do campo, tem mais uma experiência numa cidade grande, etc e tal. Então quando chega de noite, muitas vezes se essa pessoa não teve uma possibilidade de olhar o céu, as estrelas são totalmente diferentes. Primeiro que você consegue ver as estrelas de uma forma muito mais linda do que você vê numa cidade grande, né? Você vê realmente as estrelas, né? Você tem espaço visível para você fazer isso. Então, quando algumas pessoas elas vão lá e falam assim, o mundo está estranho, é necessário de algum jeito existir uma referência. Que referência é essa? Se aquela pessoa, e eu observo isso com muita frequência, se aquela pessoa ela vive no mundo moderno, em cidades com um volume de pessoas muito elevado, onde de algum jeito ela não tem nem condições de morar em uma casa, ela acaba morando num apartamento, e ela também nunca teria preferência de morar numa casa, porque ela não acharia que aquilo é seguro, ela prefere morar num condomínio, alguma coisa do gênero. A observação do mundo dela está circunscrita a tudo que de algum jeito foge do aspecto natural. O que eu quero dizer é, você está muito mais circundado por coisas que são feitas pelo homem do que necessariamente por coisas que de alguma forma Deus fez. Então, quando você está num ambiente rural, é muito mais fácil você observar as coisas que Deus fez do que você estar numa cidade grande.
Por isso que, de algum jeito, algumas pessoas têm se incomodado em morar em cidades grandes, porque essa conexão com o que é real, com o que é natural, de algum jeito tem se tornado mais necessário. Mas a observação que o mundo está estranho, ela inevitavelmente é muito mais fácil de ser feita por quem convive com o mundo na realidade. Porque quando você tem essa impossibilidade de você observar as coisas naturais, essa sua referência ela está relacionada muito mais ao ser humano, à convivência, o seu relacionamento com os seres humanos e as suas ações, do que necessariamente como o mundo está se comportando. Então, quando, por exemplo, eu saio aqui de casa e observo as árvores, aqui tem bananeira, tem jaqueira, enfim, eu observo que elas permanecem do mesmo jeito, comportando-se em padrões similares ao que se comportaram no passado, no retrasado e assim vai. Agora, se eu observo o ser humano, se eu faço a mesma coisa que uma pessoa dentro de uma cidade grande acaba fazendo, se eu pego e presto atenção no relacionamento para com o homem, aí sim, eu começo a observar a confusão que muitos começam a enxergar. Ou seja, quando a pessoa vai lá e fala assim, o mundo está estranho, observe que não necessariamente é o mundo tal como ele é, mas os seres humanos estão estranhos. E por que esses seres humanos estão estranhos? Será que é justamente por falta dessa conexão com o mundo natural, com o mundo real, o mundo tal como ele é? Será que à medida que os anos se passam, menos a gente tem contato um para com o outro? E isso de algum jeito deixa as pessoas aparentemente malucas? Lembra que eu não assisto mais, mas lá no passado assistia que tinha tem ainda, acho que aquele programa de entretenimento, o Big Brother, né? Que você bota aquele pessoal em regime de confinamento. As pessoas não acabam demonstrando um certo tipo de loucura ao longo do tempo? E se de algum jeito você está vivendo algo parecido sem perceber, numa escala de observação que não é tão impactante como você vê aquele programa, esses programas em si, porque não é somente um, mas é gradual, não é tão perceptível, mas de algum jeito você vive uma certa prisão de pensamentos. Você observa que ao longo do tempo, o que o homem falava no passado é totalmente diferente do que o homem fala hoje. E muitas vezes o que ele fala não foi porque ele de algum jeito se desenvolveu para que ele não falasse. É porque de alguma forma controlaram aquilo que o homem fala hoje. Não estou falando, nem estou defendendo necessariamente como o homem se comportava no passado. Não é isso. Mas eu estou falando, será que esse desenvolvimento que tanto demonstra pra gente, falam tanto que o homem tem se desenvolvido e não sei o que lá, será que isso é tudo tão real? Não é mais interessante a gente sempre pegar e fazer uma observação na escala individual, ou seja, do indivíduo? Porque a única forma de você entender por que esse mundo está tão estranho é se você analisa primeiro você e os relacionamentos que você tem para com o próximo, e aí sim você vai fazer uma observação do seu entorno, mais de uma forma que seja no mundo mais natural, no mundo mais real, para ver se realmente está tendo alguma mudança. Porque se isso, por exemplo, enquanto o sol nasce todo dia, enquanto o sol se põe todo dia, da mesma forma como se pôs e nasceu ao longo dos anos, a única coisa que tem mudado é o próprio indivíduo. E você, como indivíduo, você tem prestado atenção em si? Porque se você presta mais atenção no seu comportamento através de pensamentos coletivos, você ainda não se enxergou como um indivíduo. Logo, esse mundo estranho lhe afeta. Por que ele lhe afeta? Porque você ainda não se reconheceu como um indivíduo. Se você não se reconhece como um indivíduo, o fato é que você é levado pela maré. Conduzem você, isso te incomoda, porque você ainda não aprendeu a dizer não, porque você não sabe que você tem que dizer sim, e você ainda não aprendeu talvez a ser quem você é, entender o ser especial que você é. O mundo, de fato, as pessoas elas podem estar estranhas, não quer dizer que você tenha que acompanhá-las.
Se essas pessoas estranhas, elas pulam da ponte, você vai pular também? Acredito que não, né? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir. Gostaria de saber seu comentário e caminha comigo nesse canal. Até o próximo vídeo.